Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos, né? Especialmente a doutora Tânia, que organizou todo esse evento, vem trazendo aqui essa troca de informações, né, numa roda de conversa, para os senhores, as senhoras e os senhores, que têm muito mais a nos ensinar, né, do que a gente a ensinar aos senhores, mas acho que hoje a gente trouxe especialistas em várias áreas que podem ser um canal para os senhores procurarem, quando precisar trocar ideia. E a gente já se coloca à disposição, doutora Tânia, doutora Luciana, doutora Cláudia, para qualquer um dos senhores que queiram trocar ideia com a gente, debater algum caso de maneira sigilosa, claro, que estejam com alguma dúvida, procurar ajuda. Temos a doutora Camila também, que trabalha nessa área, né? E a importância, como a doutora Camila falou, do primeiro contato, né, dessa vítima. E essa demanda sobre a diferenciação do assédio e da importunação foi uma demanda trazida pela própria educação, que é uma questão que traz muitas dúvidas do que seria assédio, do que seria importunação e até mesmo do crime de estupro. Porque quando o público é criança e adolescente, muito do que seria no adulto um assédio ou importunação acaba recaindo no estupro, né? Especialmente quando se tem menos de 14 anos. Né? Então, a relação do adulto em relação à criança, no âmbito escolar, também deve ser levada de maneira séria. Mas, sem afastar, eu acho que todos devem estar até um pouco cansados, né? Desestimulados e com medo. Né? Eu sei que a minha mãe foi orientadora educacional aí por mais de 30 anos, e mesmo numa outra época, hoje com a internet, smartphones, há uma pressão maior em cima das senhoras e dos senhores. Há uma pressão que os seus senhores se sentem, às vezes, vítima do próprio sistema. Né? Os senhores tentam acolher, tentam ensinar, mas, às vezes, são emparedados. Né? E como é que a gente pode quebrar isso? Como é que a gente pode se unir para que essa vontade de mudar, essa vontade de colaborar, ela não seja calada pelo medo? Porque não é fácil estar ali ouvindo a criança, muitas vezes sem uma capacitação mais específica, né, psicóloga Camila? Às vezes sem essa capacitação, mas a gente vai procurando, como essa daqui hoje, e com o diálogo, né, estruturando essa rede de proteção, né, abrindo esses canais, essas portas, que muitas vezes estão abertas, mas a gente não sabe, às vezes até por uma falta de comunicação, para se sentir mais confiantes em receber essas denúncias, em perceber essa comunicação, muitas vezes não tão verbal, que as crianças nos dão, e conseguir comunicar e conseguir formalizar para mandar para os órgãos cabíveis. Mas a escola, ela é muito importante, né? Tanto para coibir o que acontece dentro de casa, mas dentro da própria escola. Porque os agressores, há uma intersecção aí muito grande entre a violência doméstica, né, e a violência contra crianças e adolescentes. Porque nas duas violências, o espaço de proteção é o espaço que agride, é o espaço que maltrata, é o espaço que vulnerabiliza. Então, isso, numa cabeça em desenvolvimento de criança e adolescente, pode coibir bastante com que a criança se abra. Então, como as doutoras já falaram aqui, esse primeiro contato, se a criança procurou, ou se a criança estava rondando sua sala, como a doutora falou, a professora falou, que o tempo todo a criança estava na sala dos professores, na diretoria. Muitas vezes é a forma dela, uma criança alegre, uma criança que tem uma certa liderança na escola, de dizer: eu quero conversar. Eu estou aqui atrás dos adultos que me transmitem certa confiança e eu quero conversar, por favor, estou chamando a atenção dos senhores. Né? E, às vezes, a gente não percebe isso. Muitas vezes, porque estão cansados de tanta demanda, a escola tem que coibir a violência doméstica, a escola tem que ir atrás da evasão escolar, a escola tem que prevenir a questão do suicídio, a escola... Então, a escola é demandada o tempo todo. A escola se cansa, adoece, né, como instituição.
E aí nós temos que priorizar quais são as demandas maiores, essenciais, centrais. Né? Nós estávamos falando na Semana da Violência Doméstica com a secretária da Educação, e o doutor Juliano, né? Em nome aí da doutora Luciana, da doutora Tânia, e ela falou, nós não podemos mais abrir a porta da escola para tudo que é demanda, para fazer uma foto. Né? Então, assim, quais as demandas a gente vai deixar entrar na nossa escola hoje? E como nós vamos nos organizar para trazer essa rede de apoio para os senhores conseguirem ter tranquilidade, conseguirem voltar a ter aquela vontade de escutar, aquela vontade de lutar pelo que os senhores acreditam, que é uma educação ampla, que a educação não é só os livros, ou agora os tablets, né? A educação ela é muito maior, ela forma a personalidade, ela forma um adulto saudável. Todos aqui têm professores que os inspiraram. Eu tenho professores, os meus preferidos eram, desculpa aos outros, mas história, português e geografia. Eram os meus professores preferidos. Lembro o nome deles, lembro o quanto influenciaram na minha formação. Então, essa questão de trazer isso. E a gente vai falar um pouco do assédio, por que existe o assédio, né, nas escolas, e citar alguns exemplos que são dúvidas dos professores que trouxeram aqui para a gente. São crimes, né, que foram trazidos de maneira recente, que 2001 não é tanto tempo. Se a gente pensar, eu estava conversando com a professora no intervalo, e eu perguntei para ela, quanto tempo que nós conversamos sobre isso, que a escola, que os alunos falam sobre isso? De uns 10 anos para cá. Antes, os alunos nem traziam essas demandas de abuso sexual. Eram muito mais invisibilizados. Então, se a internet ela trouxe essa questão dos crimes sexuais, né? Então, eu escutei uma palestra esses dias de uma psicóloga que ela falou que a menina tinha 5 anos de estupro virtual. Começou assim, mandou uma foto, achou que era para uma colega, que era para um menino de 17 anos, estava mandando para o senhor, e ele ficava pedindo para ela filmar, fazendo, se masturbando, vários atos libidinosos virtualmente. E ela se tornou prisioneira desse homem aí, virtualmente. Olha a complexidade que isso se tornou. E como é que se vê, e como é que a gente coíbe isso? Transformando a escola novamente, mas que pelo cansaço, às vezes a gente esquece disso, porque a gente vai se tornando aquela pessoa que não ouve mais, porque fica tão banal, são tantos problemas, um entra matando, outro estupra, o tempo todo aquela mesma miséria, que ao invés de isso nos chocar, e isso nos colocar mais para frente, isso nos desanima. Isso nos coloca mais passos para trás e nos afasta um dos outros, como professores e educadores, né? E como rede de proteção. Então, isso tem que impulsionar para frente, para essa união, para esse debate. Porque um debate como esse hoje, um debate curto, cada pessoa vai falar um pouco, né? Mas ele vem para inspirar, ele vem para dizer, tem gente também que pensa como vocês, não estou sozinho. Né? E um olhar, uma palavra, um dia que você sentou e perguntou, como é que você está? Aquele aluno que vai toda hora conversar contigo. Né? E naquele momento você está sozinho com ele, como é que você está? Você está entendendo que ele está indo atrás de você. E nesse momento você muda uma vida. Né? Então eu convido os senhores para isso. Agora eu vou entrar realmente no crime de assédio, que pode acontecer dentro da escola. É um crime que foi previsto em 2001, no 216A, que ele tem alguns verbos e alguns requisitos que cabem dentro da escola em relação ao professor, ao diretor, à professora, à diretora, orientadora, qualquer um que tenha essa ascensão em relação ao aluno. E eu trouxe alguns exemplos citados na doutrina, só para as senhoras e os senhores perceberem esse ato de constranger, de embaraçar, né? Com essa vantagem de favorecimento sexual. É aquele professor que ameaça no desempenho escolar, constrange com a possibilidade de reprovação, faz aqueles comentários
perguntas, gestos, escritas, expressões verbais, comentários sutis, tudo relacionado um pouco à questão sexual, também com essa vontade de favorecimento, tudo com essa ascendência, nesse contexto de ascendência. Porque a gente sabe que essa autoridade do professor, ela constrange e ela encanta. Muitas alunas se apaixonam pelo professor, aquela paixão platônica, né? E aí o professor tem que ter cuidado para não estar assediando o aluno e a aluna. E a professora já deu orientação, né? Orientação. Não sai abraçando todos os alunos, porque hoje a gente tem que ter mais ainda cuidado. Antes já existia esse tipo de assédio que não era tipificado. E agora, com os debates, vai se tornando mais claro. Né? E a obrigação do professor é essa, de sair dessa zona de assédio, além de não assediar, procurar não incentivar qualquer tipo de comportamento, que os adolescentes, às vezes, para chamar a atenção, têm em relação ao professor, um carinho, e confunde a questão. E qual é a obrigação? A obrigação do adulto. De trazer esse olhar protetivo para a criança. Outros exemplos seria prometer, insinuar favores dentro da escola, em troca de alguma questão sexual. Fazer piadas, começar a retaliar o aluno ou o aluno na sala, porque não cedeu às investidas do professor. Isso aí também muda o comportamento do aluno. Realizar cantadas de cunho sexual, olhares fixos, de conotação sexual. Tudo isso é um ato de constranger com esse intuito. E tem a pena, que ela é aumentada, quando a vítima é menor de 18. Esse crime de assédio e importunação, ele parte de uma conduta menos grave para uma conduta mais grave. Essa conduta, em relação ao que eu vou falar agora, ela é menos grave. A gente percebe que no assédio, ela está um pouquinho antes do cometimento daquele abuso mais físico. Né, que vai entrar mais na questão da importunação sexual e do estupro. Quando a vítima consente, ela tem mais de 14 anos, algumas vezes pode entrar num assédio sexual, outras na importunação. É uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Passa aí para o outro slide, que vai ser o importunação sexual. Aí os senhores vão perceber que na importunação há uma conotação mais comissiva, uma conduta, uma ação maior do que no assédio, onde a pessoa pratica, aí pode ser qualquer sujeito ativo, lá no outro é um professor ou uma professora, porque tem uma ascendência sobre o aluno ou a aluna, mas aqui não há. Aqui pode ser qualquer sujeito. E dentro do âmbito da escola, um professor, um diretor, uma diretora, um funcionário, um porteiro, qualquer pessoa que trabalhe na escola, isso estou dando um olhar da escola, né? Claro que isso aí abrange toda a sociedade. Praticar contra alguém e sem a sua anulência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro. Isso quando o crime ou o ato, já não estou enxergando ali, não constitui crime mais grave. O que quer dizer isso? É um crime subsidiário, ou seja, ele só acontece quando não tem o mais grave. E por quê? Porque nos crimes de importunação sexual cometidos contra criança e adolescente, se for abaixo de 14, é estupro, com penas bem maiores e mais severas. Já se debateu na doutrina, especialmente na parte mais defensiva dos réus, a questão da importunação sexual com menores de 14. Mas o STJ e outros tribunais entendem, não há importunação sexual, é estupro. Mesmo um beijo na boca, consentido, é estupro. Porque ainda não há uma compreensão e uma validação daquela vontade em relação ao adulto. Então, essa diferença dos 14 anos, ela tem que ser bem observada. Eu não vou entrar aqui no mérito de duas crianças de 13 anos. Seria o quê? Em tese, um duplo estupro.
mas vai ser tratado de maneira diferente, na vara de infância e juventude. O foco aqui são os adultos em relação às crianças, né? E a gente muito fala e muito foca na vítima, né? Mas o nosso foco todo aqui, além da gente falar da vítima, é para não existir essa vítima. A gente focar nessa escuta livre, nessa escuta acolhedora, para que os jovens, tanto criança como adolescente, cada um na sua fase, ele consiga expressar e ele consiga entender se ele está sendo vítima. Que essa é a grande questão que, às vezes, impede que os senhores consigam intervir. Em relação ao assédio, vai ser muito da sensibilidade dos senhores e também da conversa entre os professores, entre toda a rede, para entender o papel de cada um ali dentro. Se tem um assediador dentro da instituição ou não. Geralmente não é tantos professores assim, não são tantos professores assim, não são tantos diretores assim, e há um conhecimento de comportamento ali. Mas, hoje, com as redes sociais, com o WhatsApp, aí temos essa modalidade aí do assédio também, que entra nesses grupos, nessas redes sociais, que foge um pouco ao controle. E aí voltamos à questão de ter esse ambiente dentro da escola que possa ouvir essa potencial vítima, ou até mesmo a amiguinha da vítima que quer falar, está sentindo com essa vontade de falar, tem um espaço de confiança nessa escola. Aquela professora, aquela orientadora. Geralmente você tem uma sala, mas nem sempre ela vai para aquela sala da orientação educacional. Às vezes ela vai para um professor que ela confia mais, para uma professora que ela tem mais intimidade, de uma matéria que ela tem mais identificação. E aí é que não se pode fechar as portas. Não, você quer começar? Então vou te mandar ali para a orientação. Aí você já fechou a porta para a criança. Ou então, tomar aquele susto antes de escutar a história toda. Né? Aí você já coloca, quando você... O quê? Aí as doutoras falaram. Já coloca no cérebro, no inconsciente da criança, que aquilo ali é errado que ela vai falar. Que aquilo ali pode ser... ela pode se sentir culpada e não fala mais. Uma vez eu ouvi o padre Fábio de Mello, ele comentando algumas questões do confessionário. Que ele tomava uns sustos com as confissões, mas ele, como padre, tinha que fingir que estava tudo natural para ele conseguir escutar, absolver e aconselhar. Então, nesse modo, os senhores são um pouco como pastores, né? Que tem que ouvir, um pouco como terapeutas, que tem que ouvir e, antes de tomar qualquer atitude, naturalizar o seu semblante para que a criança consiga... É um exercício. Né? As mães sabem muito isso, que estão dentro do espaço de proteção e confiança dos seus filhos. Tem que naturalizar, naquele momento, o seu semblante, para que a criança consiga falar. Ela te procurou porque ela confia em você. Ela não procurou o pai, não procurou a mãe, procurou os senhores. Né? E esse sigilo que a doutora Luciana falou, ele é muito importante. Porque a violação sexual da criança... ela não acontece apenas nesses atos. Ela acontece quando alguém aponta e fala, olha, você foi... então aconteceu contigo? Toda vez que alguém vai perguntar para ela, ou que ela vai ter o olhar de que ela é vítima, ela se sente vitimizada novamente. E os meninos, muitas vezes, eles não relatam dentro dessa cultura machista por entender que se eles foram violentados, é porque eles são gays e eles não querem. Né? Mesmo quem seja, né, quem for gay, ele não quer ser revelado. Dentro dessa idade ainda que está autoafirmação, adolescência, ou até infantes, que já tem aquela pressão social. Você é hétero, você tem que ficar com menina. E essa questão do abuso sexual, ela não tem qualquer tipo de ligação à orientação sexual. Porque o abuso sexual, de qualquer forma, ele vai tornar a vítima, a criança, adolescente, vítima para o resto da vida. Os traumas eles vão se intensificando e, com a fase adulta, muitas vezes vem a revolta de entender o que aconteceu na fase da infância e da adolescência. Na importunação sexual, eu vou trazer também alguns exemplos para os senhores entenderem a gradação
do assédio para a importunação. Por exemplo, surgiu daquele caso do ônibus lá de São Paulo, que esse rapaz, Diego Novaes, ele teria se masturbado e ejaculado no pescoço de uma vítima. E aí tinha essa lacuna legal. Era estupro? Inicialmente ele foi preso por estupro. Quando foi se investigar, não houve violência física, nem grave ameaça. Então, não consegue colocar na lei, relaxou. Ele foi solto, causou revolta, porque foi um ato muito agressivo, mas foi um ato menor que o estupro. Coloca no outro slide, que é o estupro de vulnerável, mas conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. No estupro sem ser de vulnerável, tem violência e grave ameaça. Voltamos lá para a importunação sexual. E, nesse caso, ele não cometeu um ato libidinoso com violência ou grave ameaça. Ele se masturbou e ejaculou no pescoço de uma mulher, mas não foi com violência ou grave ameaça. E aí, com a pressão social, surgiu esse crime, porque ele foi condenado por uma importunação de menor, uma importunação sexual, ou uma contravenção de... Esqueci até o nome agora. Uma contravenção que cabia só multa quando você ofendia... Importunação ofensiva ao pudor, perdi o nome. Uma contravenção do artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que ela previa uma multa. Então, era uma coisa ridícula. E foi revogada em 2018 pela Lei 13.718, que trouxe a importunação sexual para esses casos, que é o beijo roubado. Então, hoje, a nossa cultura, ela impõe uma submissão do corpo da mulher ao homem. Tanto é que, a maioria dos casos, a vítima é mulher. E a maioria dos casos, a vítima é homem. Agora, é claro que nós não podemos esquecer das nossas vítimas meninos, que são muitas, em números. Talvez, estatisticamente, né, falando em porcentagem, ela é pequena. Mas, se você pegar uma população brasileira, você vai ver que, nominalmente, é muita. Nós não devemos esquecer de abrir as portas para os meninos também. É que não é coisa de homem, ele tem 12 anos. Não é coisa de homem, ele tem 9 anos. Não é coisa de homem, ele tem 14 anos para se relacionar com uma mulher de 20, de 24. E a gente fala que é coisa de homem. Não é, vai ter repercussão. Ele está sendo pressionado para isso pela sociedade, mas vai ter repercussão. E ele pode não se ver como vítima naquele momento, pela essa questão social. Alguns outros exemplos é aquela apalpada, aquela acochada no ônibus, nos meios de transporte. Tudo isso causa importunação sexual que saiu daquela coisa ridícula, que era uma contravenção de multa, a pena de multa, ou seja, uma pena menor que um furto, e muito menor que um furto noturno, e entrou numa pena mais condizente de 1 a 5 anos, que começa com reclusão. O assédio é uma pena de detenção, começa com reclusão, se não constitui crime mais grave. Então, por exemplo, um crime na escola de um adulto contra uma maior de 14. Um beijo roubado pode dar por algum dos funcionários da escola, algum dos componentes adultos da escola. Vai dar uma importunação sexual. Agora, esse mesmo crime cometido contra uma menor de 14, sempre é bom lembrar, não é importunação sexual, é estupro. E temos que parar de diminuir, como a doutora Camila falou. A gente não sabe. Algumas de nós talvez saibamos, porque praticamente toda mulher já sofreu um abuso na vida, né? A repercussão do que é, quando você está com 18, quando você está com 20, que você pensa que com 14 ou 13, o seu tio te deu um beijo na boca, o seu padrasto te deu um beijo na boca, o seu professor, que você confiava e admirava, antes da saída da sala, que você era a última, te encostou na parede e te roubou um beijo. Que naquele momento, doutora, com certeza, ela vai se sentir lisonjeada muitas vezes. Ah, meu professor me deu um beijo. Mas quando ela vai se desenvolvendo,
que ela vai tomando conta do seu próprio corpo, ela vai tomando nojo e revolta do que aconteceu. E isso aí é um ciclo que a gente tem que quebrar. Eu tenho aí quase 20 anos, né, de promotora, e a gente tem que estar sempre chacoalhando, né? Chacoalhando para que a gente não se insensibilize diante do que a gente vê no dia a dia. Porque a gente vê miséria, né? E na escola a gente vê. A gente vê alguns pais que a gente convida para a escola, fala a gente para ficar mais fácil, né? Os senhores convidam para a escola e não vão, e você, poxa, não vai tratar de um assunto tão importante, né? E a gente começa a dizer, não, ninguém está ligando para nada, eu vou deixar para lá. Mas a gente faz, os senhores fazem diferença na vida de cada uma dessas crianças. Porque eu tenho certeza que cada um dos senhores lembra de uma professora, pelo menos, que fez uma mudança na vida dos senhores. E quando o professor perder a esperança no seu próprio ofício, senhores, nós temos que fechar a porta também do Ministério Público. Porque daí nós estaremos nos últimos dos degraus da humanidade. E eu convido os senhores que, independente do tipo, porque nós vimos aqui, ficou bem claro, que o tipo não é tão importante para os senhores. A tipificação penal não é tão importante para os senhores. Mas compreender que aquela atitude é criminosa. E dentro de uma atitude criminosa, o que os senhores vão fazer? Eu acho que todos aqui estão à disposição, cada um que falou hoje, para os senhores procurarem ajuda quando precisar de orientação. De repente, a gente entrar em rodas de conversa com professores, com orientadores educacionais, rodas menores que os senhores se sintam mais à vontade para trocar ideia. Até de uns casos anteriores começaram a pensar, poxa, aquilo ali podia ter sido crime, e eu não vi, estou vendo agora. Vamos prevenir o próximo? Eu não me toquei que aquilo ali era um crime. Eu não entendi que aquilo ali era um crime. Porque tem vários conceitos que estão naturalizados na nossa sociedade, não é, doutora Camila? Muitos conceitos estão naturalizados como corretos. E muitas vezes a gente não percebe que aquilo ali é uma violação contra aquele estudante que está sobre a nossa responsabilidade. Está acabando, né? Para acabar, já acabou, já. Acabou, né? Para acabar, eu vou agradecer novamente a todos os presentes. Mas tem um poema, um poema do Lauro Souza. Vou falar o que a doutora Luciana disse que não consegue terminar, né? Para poder já. Lauro Souza, ele foi um conselheiro por 2... Do estupro? Vamos deixar lá, então, esse slide aí do estupro. O Lauro Souza, ele foi um conselheiro por 2 mandatos. E ele fez um poema baseado na vivência dele. E esse poema, ele foi apresentado, agora recentemente, numa das escolas do interior da Bahia, de Itabira, em que as crianças recitaram e debateram sobre essa questão do abuso sexual. E é um poema forte, baseado na vivência do conselheiro tutelar. E ele se chama Não Me Toque Aqui. Papai, não. O que é isso? Não, isso não se faz. O Senhor deveria me amar, me respeitar sem me maltratar. Deveria ser lindo como o sol, a certeza depois do frio. Eu, o peixe, o Senhor, o rio. Assim, tenho medo, calafrio. Tio, avô, primo, vizinho, pessoas que chamam de Senhor, se acham confusas na própria ilusão. E eu, criança, ferida na escuridão. Atenção a todos, todos. Ele parece confiável, parece. Mas eu sou menina que padece. Alerta, me ouve, não me esquece. Não me toque aqui, não me aperte. Sou menina, quero só ser criança. Festas, cores, luz, muita dança. Sem trauma, só esperança. Preciso de sonhos, não de pesadelos. Quero tudo de bom e bom. Quero grandeza de gente grande. Quero carinho que não constrange. Eu agradeço a todos e todas.